Então, pessoal, bom dia, mais um dia, aqui estamos, né? A palavra que Deus ministra para nós hoje está em Hebreus capítulo 12 e a gente vai falar um pouco hoje sobre a graça de Deus. Porque o que seria a graça? A graça de Deus em nossa vida seria aquilo que a gente não merece, coisas que a gente não merece e Deus nos abençoa, Deus faz acontecer na nossa vida, e isso é a graça de Deus. É sermos salvos pela graça. É isso que a Bíblia nos ensina, porque a gente não merecia, porque por causa das nossas falhas, dos nossos pecados, não merecia, mas pela graça do Senhor, a gente recebe a bênção do Senhor. Então em Hebreus fala o seguinte: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vigiai para que ninguém se exclua da graça, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos causa confusão e contaminando a todos. Vigiai para que ninguém exclua da graça. Então, o primeiro ponto aqui que a palavra nos ensina é que a graça do Senhor, ela, para a gente adquirir a graça, né? Nessa palavra aqui está falando sobre santidade. O que seria a santidade? A gente se separar das coisas do mundo, né? A Bíblia fala que a santidade é quando a gente está separado das coisas do mundo. E aqui ele deixa bem claro: vigiai para que ninguém se exclua da graça. Então, assim, Deus não exclui ninguém. Deus não exclui ninguém da graça. A graça está disponível para a gente. Porém, nós mesmos nos afastamos da graça do Senhor. A gente se exclui da graça. Quando? Quando a gente não vigia. Quando a gente falha, quando a gente erra, quando a gente peca. Automaticamente a gente está se excluindo da graça. Porque não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor que fala: vigiai para que ninguém se exclua da graça, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e cause confusão, contaminando a todos. Tudo começa com uma coisinha simples, algo que a gente não vigia, uma brincadeira, uma palavra, isso vai contaminando, né? E as pessoas que estão ao nosso redor, né? Ele usa aqui no versículo 17, 16, ele usa o exemplo de Esaú. Quem não conhece, né, a história de Esaú. Então, o Esaú, ele trocou a primogenitura dele por causa de uma comida. E ele contaminava os outros. E assim, que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano como Esaú, o qual por uma refeição desejava, vendeu todos os seus direitos de herança com o filho mais velho. E diz no final aqui que ele buscou até o final. E assim como bem sabeis, quando mais tarde quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como cancelar sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Então, assim, ninguém exclui ninguém. Deus não exclui ninguém. Somos nós mesmos, pelas nossas decisões, que a gente se exclui das coisas de Deus, da graça do Senhor. Muitas das vezes a gente reclama, por que isso está acontecendo comigo? Por que não aconteceu tal coisa? Vamos analisar, ver as nossas decisões, decisões que a gente tomou, alianças que a gente fez com algumas pessoas. Tem que cuidar com os Esaús que estão ao nosso meio, porque como ele fala no versículo 15, vigiai, os Esaús estão ao nosso meio. E eles vão brotando sementes em nosso coração, dentro de nós, para quê? Para que a gente peque, para que a gente falhe, para chegar uma hora a gente vai ser excluído da graça do Senhor. Então, que Deus ministre na nossa vida nesse dia sobre graça. Que a gente possa buscar a graça do Senhor, buscar a misericórdia dEle. E isso inclui a nossa santidade. Quando a gente vigia, o que seria a palavra vigia? Como a gente falou ontem, tem os guardas, né, que ficam de vigia esperando a troca de turno. Eles não param, né? Eles não param. Enquanto a gente está dormindo e descansando, Deus está cuidando de nós. E enquanto a gente está ativo, a gente tem que estar vigiando, cuidando, para que nenhuma seta entre dentro de nós, nenhuma semente, porque se essa semente germinar e brotar, aí entra a falha, entra o pecado. Aí o que acontece? A gente
comete atitudes que vão nos excluir da graça do Senhor. Então que a gente possa ficar com essa palavra, que Deus possa ministrar em nossa vida nesse dia sobre a graça do Senhor. E vamos vigiar, hein? Vamos vigiar porque as coisas estão acontecendo no nosso meio, na nossa frente, e se a gente bobear, a gente perde a graça do Senhor. Amém? Deus abençoe.